Bom, nós vamos voltar, tá? De novo, como eu falei, essa integral aqui é a integral de linha complexa, tá? Ela é diferente da integral de linha real, porque aqui aparece o produto complexo, tá? Em particular, como essa integral daqui, como essa função daqui é uma função que está indo em intervalo AB, sobre intervalo fechado, essa integral daqui vai ser um número complexo, tá? Vai ser um vetor, tá? Então, deixa eu escrever isso. Isso aqui pertence a C, tá? Só para deixar claro. Uma outra notação que o pessoal também fala para a integral de f ao longo dessa curva suave orientada, em geral se escreve assim, tá? Integral de f ao longo de, de gama f de z dz, tá? Aqui eu vou fazer só um adendo para vocês verem a diferença da integral de linha real, tá? Então, observação para quem para relembrar um pouco de cálculo 3, de cálculo avançado para quem viu, tá? Se f é uma função que está indo do R2 no R2, por exemplo, tá? E função contínua, certo? Existem, claro, você pode definir essa noção de integral em contextos mais gerais, tá? Por exemplo, funções apenas que têm a variação limitada, ou que a curva seja retificável, tá bom? Você pode enfraquecer ainda mais tanto as hipóteses de regularidade sobre f sobre a alfa, tá? Mas tudo que a gente não está interessado aqui em fazer uma teoria de integração, tá? Os resultados que a gente vai mostrar aqui, eles vão servir de ferramentas para a gente mostrar propriedades sobre as funções holomorfas, tá bom? Então, a gente não vai entrar muito aqui na teoria de integração, por exemplo, a gente poderia fazer a integração de Riemann-Stieltjes, mas isso demoraria um pouco de tempo, um pouco de trabalho, e não seria muito útil para as nossas propostas, tá? É claro, se você quiser trabalhar em contextos que as funções não sejam tão, tão regulares, aí você vai ter que olhar isso em um contexto mais geral, tá? Mas para as nossas propostas, para os nossos objetivos, basta você definir a integral assim e vê-la como uma ferramenta para estudar as funções holomorfas mesmo, tá bom? Então, aqui é só uma observação, tá? Que se f está indo do R2 no R2, uma função contínua, e você tem que alfa, e alfa é uma curva, tá? Que está indo do intervalo AB em R2, é claro que você pode ver o R2 como sendo os números complexos, mas a integral de linha real vai ser essa daqui, tá? Então, também vou colocar aqui contínua. A integral de linha real, destacar aqui, vai ser a integral vou denotar assim, tá? É a integral em geral de f aplicado nos pontos de alfa, f de alfa, tá? Lembra que isso daqui, ó, como f está indo no R2 no R2 e AB está indo no R2, por exemplo, então isso aqui é um ponto do R2. Aí a gente pode calcular, por exemplo, o produto interno de f de alfa de t com alfa' de t, tá? dt. E aí calcula no domínio da curva alfa, tá? De A em B, tá? Então, essa daqui é uma integral que é bem mais, assim, é integral de linha real. A nossa é integral de linha complexa, tá? Isso aqui é um número real, isso daqui é um número complexo, tá?
Isso aqui você divide, se você olhar as partes reais e partes imaginárias dessa integral, vai ver que ela vai ser cada uma, tanto a parte real quanto a parte imaginária, vai ser uma integral de linha, tá? Não necessariamente para f, tá? Mas para uma função um pouco diferente. Eu vou deixar como exercício, tá? Se vocês colocam f em coordenadas, f assim, f de, por exemplo, vocês colocam f de z como sendo u de z mais iv de z, e vocês colocam z de t como sendo essa curva daqui, xt mais yt, tá? Professor, Oi, pode falar. mas no caso, só assim, não sei se eu me perdi, mas o senhor definiu como é que faz a integração de um número complexo? No caso, aí vai integrar a parte real e imaginária? Isso é do mesmo modo que a gente vê em cálculo 3, tá? Eu vou comentar isso, tá? Então expandam a integral de linha, comentar isso, tá? Grau de linha complexo. Expandam a integral de linha complexa e vejam quem é sua parte real e parte imaginária, tá? Sua parte real e imaginária. Tá? Só um adendo para responder isso que o Josafá perguntou. Ele perguntou assim, ó. Olha, isso daqui é uma função complexa, tá? Você está pegando f de z vezes z' de t, então isso aqui vai dar um número complexo para cada ponto, do nosso intervalo. Como é que eu integro essa função, tá? Essa função aqui é definida da mesma maneira que você define lá no cálculo 3, tá? Logo no começo, quando você está falando de integração ao longo de curvas, por exemplo, ao longo de curvas ou caminho que o pessoal fala, tá? Então, por exemplo, se você tem uma função, ó, tá? Então, vou colocar aqui como observação. Se g é uma função que está indo de um intervalo fechado a b em C, como é o caso dessa função aqui, ó, essa função f composta com z vezes z' de t, ela está indo nesse intervalo fechado a b, tomando valores sobre os números complexos, tá? Daqui a pouco eu faço esse desenho, mas vai ficar claro, tá? Primeiro, vê assim. Então, g, ela assume valores aqui nos números complexos. Então, para cada valor de t em AB, g de t, você pode escrever ela assim, tá? G de t como sendo o de t, a sua parte real da função g, mais i vezes v de t, tá? Então, como os números complexos, como conjunto, você pode ver isso daqui como sendo R2, tá? Então, você define a integral de g, por exemplo, de g de t dt entre a e b, simplesmente como a integral da sua parte real, aqui é uma função real, indo de AB na reta, e também a v também é uma função que você viu lá no cálculo 1 comigo, indo de AB na reta. Então, você define isso daqui como sendo a integral de
AB dessa função U de t, dt, mais I vezes a integral de AB de V de t. Tá? Isso é do mesmo modo que a gente define em geral lá no cálculo 3, né? Porque se você vê isso como uma curva ou um caminho do R2, simplesmente U de t, V de t. E aí a gente definiu essa integral sobre o intervalo, tá? Vê a diferença. Aqui é a integral sobre o intervalo, AB, e depois eu defini a integral sobre um caminho, tá? São duas coisas distintas. Como foi que eu defini a integral sobre um caminho, sobre uma curva? A integral sobre uma curva é a integral sobre o intervalo dessa função complexa, tá? Que é o produto de dois números complexos. Por que que essa função f de z de t vezes z' de t é uma função desse tipo daqui? Simplesmente por causa disso. Porque aqui você lembra que você tem o seu intervalo z, o seu intervalo que está indo de AB. Então você tem aqui a alfa. Então vamos dizer que a alfa de t seja uma coisa assim do tipo que o alfa de A. Eu coloquei por Z, né? Z de A. E aqui o Z de B. E o Z de B. E você tem uma F. Tá? Aqui vamos dizer assim que seja um conjunto D. Indo também em C. Que você tem também a F, que ela faz o quê? Ela aplica esses caras aqui, né? Então, F, a imagem dos pontos dessa curva daqui também vai ser uma curva aqui, né? Vai ser uma curva, sei lá, uma curva assim. Tá? Então, aqui seria o F de Z de A, por exemplo. E aqui o F de Z de B. Agora, mas isso daqui é uma função que vai estar definida sobre o intervalo AB. Por quê? Porque simplesmente você tomou aqui a composta, tá? Quando você faz, você pega primeiro AB. Primeiro AB. Então aqui você tem essa aplicação Z. E depois aplica esses caras em F por F. Então lembra que você tem que aplicação F de Z de T. Tá? Então F de Z de T vai estar definido em AB e o Z' de T também vai estar definido em AB, né? Então, ó, esse cara vai estar definido em AB, o Z' de T também vai estar definido em AB, logo o produto vai ser uma função que vai estar definida em AB. E a integral simplesmente vai ser essa integral daqui, da integral da parte real mais i vezes a sua parte imaginária, tá? Só que lembra que a parte real imaginária aqui vai ser a parte real imaginária desse produto, tá? Em vários livros de cálculo de variável complexa, às vezes eles abrem isso daqui, tá? Que foi o exercício que eu pedi para vocês fazer, mas é muito chato de lembrar dessas coordenadas como suas partes reais e imaginárias, tá? Eu prefiro lembrar assim, porque para a maioria das contas que a gente vai fazer, isso daqui vai ser suficiente. Não vai precisar colocar a função em coordenadas, tá bom? Por exemplo, vamos pegar essa função, tá? Definida em ser os conjuntos dos números complexos menos o zero, indo também aqui nos números complexos, sei lá. Não vou olhar para a imagem não, tá? Eu vou colocar f de z igual a 1 sobre z. Certo? Então, e seja gama o círculo orientado positivamente.
Então, a gente já viu ó, que uma parametrização para essa curva suave orientada seria, seria simplesmente essa parametrização aqui, dada por z de t, o círculo orientado positivamente, colocar centrado em Z0 de raio R, para ser ainda mais específico. Centrado em Z0. Colocar na origem, tá? Porque do jeito que eu defini, centrado em 0 e raio R. Tá? Então, então veja que uma parametrização para o círculo vai ser simplesmente dado, a gente já viu isso daqui, né? Vai ser simplesmente dado por R elevado a IT, tá? Onde o T está variando entre 0 e 2π. Tá? Então veja que isso daqui é uma parametrização suave, né? Porque R aqui vai ser constante, isso daqui na verdade é analítico, logo é contínuo, tá bom? E portanto a gente vai ter que a integral de f ao longo de gama, que a gente está denotando assim, quem é que vai ser? Vai ser, a gente definiu isso como sendo a integral ao longo de dessa parametrização, por exemplo, aqui que eu peguei, então de 0 a 2π, de f aplicado nos pontos dessa parametrização aqui, c de t vezes z' de t, tá? dt. Só que quem é o z' de t? O z' de t, vai dar isso daqui, né? Vai dar I R elevado a IT. Tá? E o f de z de t, lembra que o f de z é 1 sobre z, né? Então vai ser simplesmente, vai ser 1 sobre R elevado a IT. Né? E aqui a gente pode simplesmente escrever como sendo R elevado a menos IT. Tá? Então, ó, quando a gente substitui isso daqui e isso nessa integral, a gente obtém o quê? Que essa integral vai ser simplesmente a integral ao longo de gama de, vou repetir isso aqui, de f de z dz, vai ser a integral de 0 a 2π. O f de z de t eu já escrevi aqui, vai ser igual, aqui é 1 sobre r, né? R elevado a menos 1. Tá? Então, o R vai cancelar com R quando você multiplica, né? Então, vai ficar R. Opa, não, desculpa. Vai ficar... Deixa eu colocar isso, né? R a menos 1 vezes E elevado a menos IT, tá? Pelo Z' de T, que é I, R, E elevado a IT. Esse cara cancela com esse. E elevado a menos it vezes E elevado a it vai dar 1. Ficou a integral do I. Tá? Que vai ser... aqui daqui a pouco eu vou mostrar as propriedades da integral, mas a integral vai ser C linear. Então, como aqui o I é um número complexo, então vai ficar I vezes a integral de 0 a 2π dt, que vai ser igual a 2πt. 2π, tá? E esse exemplo daqui é muito importante, tá? Muito importante, porque eu vou mostrar daqui a pouco, na verdade, daqui a pouco não, nas próximas aulas, que o teorema de Cauchy ele nos diz o seguinte, que se uma função é analítica em um determinado domínio, por exemplo, se só uma apresentação, o que a gente vai ver daqui a pouco, tá? O teorema de Cauchy ele diz o seguinte:
que essa função daqui, 1 sobre z, ela não admite uma primitiva, tá? Ela não admite uma primitiva. Eu vou ter que definir o que é primitiva. Uma primitiva é uma função tal que f' seja igual a f, tá? Então, a gente vai dizer que f é primitiva de fzinho, tá? Então, ó, se gama é uma curva suave por partes, então é fácil definir por partes. Então, a integral de f ao longo de gama, vai ser simplesmente a soma das integrais de f sobre as partes suaves de gama, tá? A soma das integrais de f sobre as partes suaves de gama. Ou seja, a gente simplesmente vai ter que a integral de f de z dz ao longo de gama vai ser simplesmente a soma de k igual a zero até n menos 1, de f de z de t por z' de t, vezes z' de t de t, tá? Onde aqui eu estou tomando a integral entre a k e a k mais 1, certo? Ou seja, se você tem um caminho, uma curva suave orientada que não necessariamente vai ser suave, então você toma uma parametrização suave por partes e aí calcula a integral sobre cada uma dessas partes aqui, tá? Que são suaves, e depois soma essas integrais, tá? E a gente vai definir o comprimento de gama, que eu vou denotar assim. De gama, eu vou definir como comprimento de gama. É uma notação que não é muito usada, tá? Mas vou colocar denotado por assim, tá? Acho que uma notação meio feia, mas é um número real aqui, o comprimento. Às vezes eu vou escrever mesmo. Acho, acho que eu vou denotar assim, não. Denotado por, colocar assim. Comprimento de gama, tá? Então, o comprimento de gama vai ser esse número. Comprimento de gama igual a integral de A até B da norma de z' de t, dt, onde z é uma curva parametrizada para gama, tá? Uma parametrização de gama. E não é difícil ver, tá? Que isso independe da parametrização. Você tomar uma parametrização que seja equivalente a z, esse comprimento aqui vai ser o mesmo, tá? Uma observação que eu quero mostrar, que na verdade faltou, foi essa daqui, ó, que se, se z está indo de A e B em, em C e Z tio
indo de C em D, também aqui nos números complexos, são duas parametrizações de gama, são duas curvas parametrizadas equivalentes. Então, a gente viu o seguinte, a gente já viu ó, que nos pontos sobre a imagem, a gente tem que ter que, obrigatoriamente, o Z tilde S, duas curvas parametrizadas equivalentes. Na nossa definição, então, a gente tem que ter isso daqui, tá? Temos que Z tilde S é igual a Z de T de S. Tá? Lembra que essa função aqui T tem que ser, essa bijeção, tem que ter uma bijeção crescente entre esses intervalos, e essa condição você pode colocar que o T' de S seja positivo. Certo? Então, ó, a integral de f ao longo de gama, se z for uma parametrização de gama, a gente definiu como sendo a integral, definiu assim, né? A integral de f ao longo de gama, z dz, é a integral entre a e b de f aplicado nesses caras, f de z de t, vezes z' de t. Isso aqui é a aplicação, tá? Mas lembra que você pode... E essa integral daqui, você pode usar a fórmula agora de mudança de variáveis, né? Por exemplo, aqui a gente tem um intervalo AB, e aqui a gente tem um intervalo CD. Então, para cada S que tem aqui, a gente pode associar, existe essa abjeção daqui, né? Essa abjeção contínua que vai mandar no cara daqui T de S, tá? Então, pela fórmula de mudança de variáveis, quando a gente faz isso, né? Então, essa aqui eu estou definindo essa abjeção. Essa daqui vai ser a integral de C até D, tá? De F aplicar pontos nesses caras de aqui, no ZT de S, aplicado nos pontos Z do T de S, tá? Pelo Z' dos pontos T de S, de variáveis, né? Do mesmo jeito que a gente muda as variáveis no cálculo 1. Só que aqui, ó, tem o dt. O dt se transforma simplesmente no T' de S, que é a nossa função, vezes o ds. Tá? Então, lembra que aqui, ó, a gente tem... O que foi que a gente fez aqui? Aqui a gente tem o... Para cada S, a gente associou essa função aqui, que é o nosso t que depende de S, né? Então, lembra o que é que a gente fazia lá no cálculo, né? Que implicitamente é o que a gente fez aqui que funciona, que o ds é que o... Opa, a gente... Não é isso aqui não. Na verdade, eu teria que o dt, né? Lembra que o t é uma função de S, né? Então, o dt é igual ao t' de S vezes ds. Aqui a gente mudou o parâmetro t pelo parâmetro S, só que a gente tem que mudar também aqui a diferencial, certo? Só que lembra disso daqui, ó, dessa outra condição,
tá? Que nesses pontos, o z tilde de S é igual ao ZT de S, tá? Então, se você escreve isso daqui aqui embaixo, então isso daqui vai ser igual à integral de C até D de F aplicada nos pontos Z tilde de S, os pontos Z tilde de S, vezes esse cara daqui, né? Só que esse cara daqui, ó, pela regra da cadeia, vai ser igual a essa derivada, né? Porque se você tem, olha para cá, que Z tilde de S é igual a Z de T de S, lembra da regra da cadeia. A regra da cadeia diz que essa derivada da função Z tilde é igual à derivada da função Z nos pontos de T de S, vezes, esse produto aqui é o produto complexo, do T' de S, tá? Aqui é a regra da cadeia. Vezes o T' de S, que é o que aparece aqui, ó, tá? Esse cara daqui é o que está aqui em verde, tá? Então isso aqui é simplesmente o nosso Z tilde de S. Deixa eu pegar aqui o preto. DS, tá? E isso daqui, ó, é o que a gente tem, na verdade, como sendo a integral de f ao longo de gama, né? Ou seja, a integral, ela independe da parametrização, a integral ao longo de uma curva suave orientada, ela independe da parametrização que você toma ali na classe de equivalência. Você pode tomar tanto, por exemplo, uma parametrização Z ou uma parametrização equivalente Z-til, que a integral vai dar a mesma, tá? Então isso é importante, né, para que a nossa definição de integral de linha complexa faça sentido, né? Porque se você tivesse tomado uma parametrização equivalente cuja integral de linha fosse diferente, então não faria muito sentido, né? Porque esse número iria variar. Então não importa qual parametrização você toma na classe de equivalência, o valor ao longo da integral de linha complexa vai ser a mesma, tá? Então deixa eu colocar algumas propriedades aqui que ajudam a gente na hora de fazer as contas. Só diminuir um pouco. Vou colocar aqui. Então, propriedades da integral de linha. Tá? Essa daqui é bem simples de verificar, basta usar a definição. A primeira diz que a integral de alfa f de z dz mais b e outra função g de z dz, integral ao longo de uma curva gama, vai ser simplesmente alfa vezes a integral de f de z dz ao longo de gama mais beta da integral de g de z dz ao longo de gama, tá? Aqui é importante ressaltar que alfa e beta são números complexos, tá bom? Alfa e beta são números complexos, ou seja, a integral é C linear, certo? Ela é linear quando você toma o corpo dos números complexos. Então, essa aqui eu vou colocar a propriedade 1, por exemplo. Tá? A propriedade 2, ela diz que se gama reverte a orientação, então, se gama menos reverte a orientação
orientação de gama. Então a integral ela muda de sinal, tá? Integral de f de z ao longo de gama vai ser menos a integral de f se você andar no sentido contrário, tá? Lembra que essa curva aqui, gama menos, ela está fazendo o mesmo percurso, o mesmo caminho de m de gama, só que no sentido contrário, tá? É claro que aqui a gente está tomando sempre f como sendo uma função contínua e gama como sendo uma curva suave por partes. Cada uma dessas propriedades de aí você prova nas partes que elas são suaves e depois soma cada uma das integrais, tá? É importante lembrar que essa soma aí é finita, tá? É sempre uma partição finita de pontos, onde a função pode ser que não seja suave. Mas ela, como um todo, ela tem que ser contínua. E vale também essa terceira propriedade, que diz que a integral de f de z dz vai ser menor ou igual que o sup da, dos pontos, né, dos pontos que estão em gama, de f de z pelo comprimento vezes o comprimento da curva gama. Você tem um limite superior, tá? Para a integral. Essa aqui é a norma, certo? Deixa eu colocar aqui. Ok? E o 1 eu vou deixar como exercício. Se gama reverte, por exemplo, vamos fazer aqui o 2, né? Por exemplo, deixa eu mostrar aqui o 2. O 2. Então, prova de 2. 1 eu vou deixar como exercício, tá? Então, se z indo de A em B a C é uma parametrização, ou seja, uma curva parametrizada, uma parametrização de gama, a gente já viu como é que define uma parametrização para gama menos, né? Então, Z menos de A em B em C, dada por, se você definir assim, né? Por exemplo, Z de menos de T, como sendo Z de B mais A menos T, né? Tá? Simplesmente assim. É uma parametrização de gama menos. Tá? Note que quando T for igual a, você está no ponto B, ou seja, você começa no ponto final de gama e termina no ponto inicial da gama, tá? Então ela anda a curva no sentido contrário, certo? Então você simplesmente olha a definição, né? Se você olha, por exemplo, a integral, né? Olha para cá. Então a integral por exemplo, de f de z dt ao longo de gama menos vai ser simplesmente, a gente definiu isso, então você pega uma parametrização para sua curva, vai ser simplesmente a integral entre A e B de f z menos aplicado nesses caras, vezes a derivada desses caras, né? Z menos linha de t, tá? dt, certo? Só que essa integral daqui, né? Vai dar integral entre A e B de... Aí esse cara daqui vai ficar f de b
mais A menos T, mais A menos T, vezes é, esse cara, né? Vezes essa derivada. Essa derivada daqui, ó, vai dar, se você olha para a definição, então essa aqui vai ser o Z', calculado nos pontos, B mais A menos T, vezes a derivada do de dentro, que é menos 1, tá? Por menos 1. Menos 1 dt, certo? Então, essa integral daqui vai ser a integral entre A e B de menos, né? De f de B mais A menos T por Z', Z' de... Opa, aqui faltou escrever que é o Z calculado nesses caras, tá? Z calculado de B mais A menos T. E aqui também, deixa eu apagar aqui que ficou meio esquisito. Então, aqui Z de B mais A menos T por esse cara. Z' de B mais A menos T. Tá? dt. E como é que eu mostro que isso daqui, que é essa integral, né? Se eu tiver certo, vai ser a definição da integral que eu dei ao longo de gama. Como é que eu posso mostrar isso? Né? Porque se a propriedade estiver certa, eu tenho que mostrar. Você pode simplesmente fazer uma substituição aqui, né? Você pode chamar, por exemplo, S, tá? Então chame S. Chame S do que está aqui dentro, né? AB mais A menos T, tá? Então, o nosso DS, o nosso DS, ele vai ser igual ao menos T, né? A menos o dt, tá? Só que veja que o S, ele também ele troca esses dois caras aqui, tá? Então, você vai, por exemplo, quando o t foi igual a... Então, essa integral daqui seria integral menos a integral. Aqui eu estou colocando o meu novo parâmetro, que é o parâmetro S, tá? Então, quando o t for igual a A, então eu vou estar começando no B. Então, seria B a A do f do z de S, tá? Pelo z' de, de S, z' de S, tá? E o dt vai ser menos o ds. Menos o Escala ds, de tá? fome, né? Só que quando eu troco aqui de B até A, só que quando eu troco aqui a ordem dessa integral, a ordem do intervalo de integração que eu estou integrando, com esse sinal de menos, aqui vai ficar positivo, tá? Veja que aqui tem menos, que eu vou mudar aqui a ordem, tem esse menos aqui também, tá? Então, de fato, isso daqui vai ser menos a integral de A até B de f de z de s, por z' de s, ds, que é a integral, que é menos a integral de gama de f de z dz, tá? Certo? Então a gente provou aqui a propriedade número 2, por exemplo, tá? A outra também sai de uma maneira bem parecida, deixa eu mostrar aqui a 3. A 3 ela vai ser
também sai das propriedades de integrais, né? A 3 você tem que a integral, o módulo da integral de f de z dz sobre gama, tá? Vou deixar para vocês, isso daqui, lembra que isso daqui é a integral sobre AB, é o módulo da integral sobre AB de f de z dt por z' de t dt, tá? Só que aí você passa o módulo para dentro da integral, só que aqui em geral vai ficar menor ou igual, tá? Então, isso aqui vai ser menor ou igual que a integral de a até b de f do z aplicado nesses caras pelo módulo disso também, de t dt, tá? E para cada um desses caras, como você vai estar olhando essa função dentro desse intervalo compacto, você majora pelo sup que esse número real aqui atinge, né? Então, isso aqui em geral vai ser menor ou igual que o sup. Aí, já, como você vai estar majorando por um número real, pode colocar logo esse cara para fora, tá? O sup dos t pertencente a B da norma de f de z de t, tá? Pela integral entre a e b do z' de t, tá? E isso daqui é o que eu tinha colocado lá na propriedade 2, e esse daqui, por definição, é o comprimento de gama, tá? Tá? Lembra do comprimento de gama que eu defini, onde z seja uma parametrização e o... Cadê aqui? E esse cara daqui, você consegue mostrar a propriedade 3, tá? Propriedade 1 eu vou deixar como exercício. Então, ó, então vamos dar aquele teorema que faltou para encerrar a aula, tá? É o seguinte, tá? A gente vai definir o que é uma primitiva, vai mostrar o último teorema da aula de hoje, e depois fazer só alguns comentários. Uma f, a gente vai pegar uma função contínua, tá? Então, seja f de ômega em C, é uma função holomorfa f em ômega, tal que essa derivada da função f grande seja f', derivada no sentido complexo, tá? Seja igual a f para todo ponto do seu conjunto, tá? F' de z seja igual a f de z para todo z. Então, isso aqui é a definição do que a gente está usando como primitiva. É uma função então, que quando você deriva no sentido complexo, seja igual a f, tá bom? Então, a gente vai mostrar esse resultado, um resultado bem simples. Assim, simples de provar, mas que já, no, que já vai nos dar alguma ideia do teorema de Cauchy, que eu vou comentar daqui a pouco, tá? Então, de novo, se você toma f como nas hipóteses acima, né? Se f é uma função contínua, se f em C de ômega contido em C é aberto e f é contínua, então f tem uma primitiva e são duas coisas. A gente está supondo que f é contínua
e f tem uma primitiva em ômega, vou dar o nome à primitiva, tá? E f tem uma primitiva f em ômega, e vamos dizer que gama seja uma curva que começa no ponto, deixa eu escrever assim, e gama é uma curva, ou seja, uma curva orientada suave por partes, em ômega, que começa em um determinado ponto W1 e termina em W2. Então, a integral de f ao longo de gama, é como se fosse uma versão aqui do teorema fundamental do cálculo, que diz que obrigatoriamente tem que ser calculado f no ponto final, f de W2, menos f de W1. Tá? Tá? Quando eu disser que gama é uma curva que começa em W1 e termina em W2, quer dizer que tem uma parametrização, tá? Só uma observação, que eu acho que eu não comentei. Observação, se isso daqui quer dizer, deixa eu sublinhar isso daqui. Isso daqui, ó, isso daqui quer dizer o seguinte, que essa curva começa em W1 e termina em W2, quer dizer que existe uma parametrização Z de AB em C de gama tal que o Z de A seja igual ao W1 e o Z de B seja igual ao W2, tá? Então, isso daqui é bem simples, tá? De ser provado, eu vou mostrar agora. Então, a prova, tá? Então, vamos começar supondo que a curva gama seja uma curva suave, e depois a gente pode usar que ela vai ser suave por partes e usar um argumento parecido, tá? Então, vamos começar supondo que gama é suave. Então, e seja Z uma parametrização de gama como a que eu tomei aqui em cima, tá? Uma parametrização suave, ou seja, uma curva parametrizada suave. Então, que Z de A seja igual a W1 e Z de B igual a W2. Então, lembre que a integral de f de Z dz ao longo de gama vai ser simplesmente a integral entre AB de f de Z dt por Z' de t dt, tá? Mas lembre que a gente está supondo que f é uma primitiva para f, né? Então, a gente está supondo que a derivada dessa função f em todo ponto do conjunto seja igual a f, né? Então, se a gente substituir isso aqui,
Então, a gente teria que isso é igual a integral entre A e B de f', f'zinha de z de t, por z' de t, dt, tá? Onde isso aqui é o produto complexo, tá? Então, vem logo à mente a regra da cadeia, né? Isso aqui é a integral de A e B da derivada em relação a t dessa função composta, que é a função f de z de t. F de z de t, dt. E se você separar isso, essa função aqui, na sua parte real imaginária, lembra que isso aqui é uma função complexa definida em um intervalo. Então, vai valer o teorema fundamental do cálculo tanto para a sua parte real quanto para a sua parte imaginária. Então, vai valer o teorema fundamental do cálculo aqui, tá? Então, isso daqui simplesmente vai ser f de z aplicado no ponto B, f de z de B, menos f de z de A. Tá? E aí, que é o que a gente queria mostrar, tá? Isso aqui vai ser o f de W2 menos f de W1. Tá? Isso quando a curva for suave, tá? Quando ela não for suave, você simplesmente usa esse argumento daqui em cada parte que ela vai ser suave e obtém uma soma telescópica, tá? Porque você vai obter, se você usar o mesmo argumento, se gama é suave por partes, tá? Eu vou omitir uma parte daqui da prova, só pelo tempo, mas vocês conseguem, em cada parte que ela é suave, vale isso daqui que eu acabei de provar, tá? E aí vocês usam que é a integral de f ao longo de gama, f de z dz, ao longo de gama. Como eu mostrei isso daqui para caminhos, para curvas suaves, então isso vale em cada pedaço em que a curva for suave, tá bom? Você usa a definição da integral de f ao longo de gama, que é a integral onde em cada pedaço em que a curva gama for suave, e aí você obtém que isso é a soma de k igual a zero até n menos 1 de f de z a k mais 1 menos f de zk a k, tá? Isso aqui é uma soma telescópica, tá? Você vê que por exemplo, quando você soma esse cara com o seguinte, então esse cara daqui ele cancela o primeiro cara anterior, porque eles vão estar com sinais contrários. Então só vai sobrar o primeiro e o último ponto, que vai ser igual ao f de z a n menos o f de z a, do f de z a zero, né? Do jeito que eu coloquei aqui. E são os caras que os pontos finais e iniciais, né? F de W2 menos o F de W1, tá? Então você prova esse resultado, tá? Como corolário, se a curva começa e termina no mesmo ponto, então é claro que o ponto W1 vai ser igual ao ponto W2 e essa integral aqui se anula, tá? De maneira direta, tá? É claro, isso quando a curva tem uma primitiva, tá? Eu vou deixar claro, quando ela tem uma primitiva, isso é bem diferente do caso real. Daqui a pouco eu comento isso. Lembra que toda função real contínua, ela tem uma primitiva, certo? No caso complexo, não, tá? Vou comentar isso daqui a pouco. Se gama é uma curva suave fechada, é uma curva suave por partes, tá? Esse resultado a gente mostrou por partes. Se gama é uma curva
Suave, por partes. Fechada. E F é contínua. Em ômega, tá? A gente está supondo que a imagem de gama está aqui em ômega. E F tem uma primitiva, tá? Primitiva em ômega. Então, de maneira direta, né, você tem que a integral ao longo de gama de f de z, dz, é igual a zero, tá? Simplesmente porque, como a curva é uma curva fechada, opa, é uma curva fechada, então você usa o resultado anterior, né? Tudo vai esse teorema anterior que diz que simplesmente se você tem uma primitiva, então isso aqui vai ser f do ponto final menos f do ponto inicial. Só que como a curva é fechada, então os pontos iniciais e os pontos finais vão ser iguais, ou seja, esse W1 vai ser igual ao W2. Portanto, isso aqui vai dar zero, tá? Portanto, a gente acabou de mostrar pelaquela conta que a gente fez, tá? Usando esse corolário aqui. Então, esse é um exemplo importante, tá? Foi uma conta besta que a gente fez, mas lá na frente a gente vai ver que isso vai, vai ser bem importante, tá? É que um exemplo disso daqui, a função é f de z igual a 1 sobre z, não tem primitiva em, no conjunto dos números complexos menos a origem, tá? Por que ela não tem uma primitiva no conjunto dos números complexos menos a origem? Por esse resultado. Porque se ela tivesse uma primitiva aqui, a integral dessa função sobre qualquer curva fechada, tá? Teria que ser zero. Só que a gente encontrou uma curva nesse conjunto, que é o círculo, tá? Onde a integral dela vai ser diferente de zero. Logo, ela não tem primitiva, tá? É claro, né? Se a gente tivesse tomado, eu acho que era o que o Jandir ele quis dizer, se a gente tivesse tomado uma observação aqui é que ela não tem uma primitiva nesse conjunto, mas se a gente tomar essa função aqui, ó, observação, a função log de z, logaritmo principal, por exemplo, é uma primitiva de f, foi o que a gente acabou de mostrar, mas não nesse conjunto, tá? O conjunto é muito importante aqui, tá? A gente vai ver que vai ter a ver com a topologia do conjunto, se o conjunto tem furos ou não, tá? Se ele é simplesmente conexo ou não. Essa função aqui é uma primitiva de f aonde? Nesse conjunto. Em C menos o... A gente definiu assim, né? Essa função. Conjunto dos Z, tal que... O conjunto dos números complexos menos o eixo negativo do x, tá? Ela vai ser uma primitiva de f nesse conjunto, mas no conjunto dos números complexos menos a origem, essa função daqui ela não tem primitiva, porque se tivesse, obrigatoriamente a integral sobre qualquer caminho fechado teria que ser zero. A gente descobriu um bem simples, que é o círculo, que a integral vai dar diferente de zero. Tá bom?